a pior derrota da era Abel Ferreira e que pode trazer sérias consequências ao Palmeiras, impactar diretamente o início do clube no Campeonato Brasileiro. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Então, se estiver chegando agora, já quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o seu like, é muito importante que hype este vídeo, assim o algoritmo do YouTube vai entender que o conteúdo é bom, vai entregar para mais palmeirenses dentro da plataforma e você não perde nenhuma atualização, nenhuma informação, nenhuma análise da Sociedade Esportiva Palmeiras. Meus amigos, vamos lá. O Palmeiras sofreu diante do Novo Horizontino, jogando fora de casa, a pior derrota do clube na era Abel Ferreira. E com o Carrasco Robson, que é um negócio impressionante. 8 gols contra o Palmeiras. 3 só nesse duelo de Campeonato Paulista. E se a gente for puxar, lá em 2020, com a camisa do Coritiba, o Robson fez 2 no Allianz Parque, naquela vitória do Coritiba por 3-1 para cima do Palmeiras, e contribuiu para a queda do Vanderlei Luxemburgo e também para a chegada do Abel Ferreira ao futebol brasileiro, à Sociedade Esportiva Palmeiras. Não sei se chega a tanto agora, mas que a paciência do torcedor se esgotou, depois de tudo que o Palmeiras enfrentou em 2025, que foi um ano desgastante. Palmeiras jogou a toalha no Campeonato Brasileiro. Palmeiras viu o Corinthians começar o ano e terminar o ano levantando taça, tirando a possibilidade do Tetra Paulista do Palmeiras, tirando o Palmeiras também do caminho da Copa do Brasil. Mesmo enfrentando problemas administrativos, políticos, financeiros, o Corinthians levantou 2 taças e tirou o Palmeiras do caminho. O Palmeiras foi para uma final de Libertadores, não deu um chute a gol. E o técnico insiste na entrevista coletiva. Tá claro para todo mundo isso, né, gente? Que o Abel Ferreira entrou pressionado em 2026, porque a cada entrevista coletiva, sem ser questionado pelos colegas, já começou falando em asterisco, já deu 2, 3 justificativas diferentes para o investimento que foi feito pelo clube e que não é compatível com o desempenho do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras sabe há tempos que o Palmeiras não entrega em campo tudo aquilo que pode entregar, não entrega em campo todo o potencial que esse time tem, que são jogadores bons que o Palmeiras tem no seu elenco. Poderia mudar o perfil de contratações, como a gente citou aqui, poderia mudar o perfil de contratações. Gastou muito dinheiro em apostas, mas o Palmeiras ainda assim tem um dos elencos mais caros, não é? do futebol brasileiro, tem uma das comissões técnicas mais bem pagas do planeta. Não é de hoje que eu questiono aqui nesse canal o trabalho que é feito pelo Abel Ferreira. Como eu falei nas vitórias do Palmeiras contra Mirassol, Santos, contra a Portuguesa lá na primeira rodada, é injusto, é muito injusto começar o ano muito antes daquilo que a gente está acostumado. Aí você já joga o Paulistão, que é uma competição tiro curto. Agora tiro muito curto, apenas 8 jogos. Aí você tem os clássicos, não teve tempo de realizar uma pré-temporada adequada. E já tem jogo com o Santos, com o Mirassol. Pega o Novo Horizontino fora de casa, que é um time que está sempre batendo na trave aí, quando falamos em possível acesso, né, em uma vaga na elite do futebol nacional. É duro, é difícil mesmo. E assim como eu falei, né, as vitórias do Palmeiras ali, a amostragem muito pequena e rodando jogadores, dando espaço para os atletas das categorias de base, que eu acho que é esse o intuito do Campeonato Paulista, no fundo, né? É ser um laboratório e você tirar ali esses jogadores que aproveitam, que agarram a chance, e até jogadores que você dá a oportunidade, que não agarram a oportunidade, você vai tirar do time, consequentemente, no Campeonato Brasileiro, em uma competição mais importante, Copa Libertadores. É tudo muito injusto, mas também não é normal levar 4-0 do jeito que o Palmeiras levou. Não é normal o Palmeiras levar assim a pior derrota, né? Sofrer a pior derrota do clube na era Abel Ferreira. E até então não tinha sofrido nenhum gol, levou 4 gols do Novo Horizontino. E o ataque do Palmeiras, né? 1-0 contra o Santos, 1-0 contra o Mirassol, 1-0 contra a Portuguesa. Hoje o Novo Horizontino, num jogo só, fez mais gols que o Palmeiras aí nesses jogos todos de Paulistão. A verdade é que o ano de 2025 foi muito desgastante. E 2025 fez o Palmeiras entrar em 2026 pressionado. Porque em 2 anos, parando para analisar, o Palmeiras, mesmo com toda a organização, o investimento que é feito no futebol, a comissão técnica que eu citei aqui, que é uma das mais bem pagas do planeta, o Palmeiras só conquistou o Campeonato Paulista 2024.
Para um clube como o Palmeiras, rico, organizado como o Palmeiras, se você pegar os 300 milhões que o Palmeiras investiu no futebol em 2024, mais os 700 milhões que o Palmeiras colocou em 2025, daí 1 bilhão, e vai arredondando 1 bilhão, ultrapassa 1 bilhão, e se não chegar em 1 bilhão, está muito próximo disso, é muito pouco. É muito pouco para o Palmeiras só conquistar o Campeonato Paulista em 2 temporadas, em 2 anos. E você percebe que o Palmeiras entrou pressionado a partir do momento que você acompanha a entrevista do Abel Ferreira e ele não realiza uma autocrítica. Mas quer falar de asterisco, quer falar do investimento, já deu várias justificativas. Não, vocês têm que fazer o saldo lá, 700 milhões foram gastos, mas pelo que vendemos o saldo é de 1 bi 300. Aí no jogo passado ele já veio dizer que não gastamos 700 milhões, 700 milhões foram espaçados, porque contratamos jogadores a prazo, enfim. E não é nem questionado pelos colegas a respeito disso. Um amigo repórter vai lá, faz a pergunta a respeito do jogo, o Abel tá falando da final da Libertadores do ano passado, tá falando do que o Palmeiras gastou no ano passado. Então se ele precisa se justificar a todo momento, porque entrou no ano pressionado, porque entrou pressionado em 2026. E isso pode trazer uma consequência, pode impactar diretamente o início do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Porque tá essa pressão por títulos e o time não responde em campo. O Palmeiras pode acabar priorizando a reta final do Campeonato Paulista. Vai ter que tomar essa decisão muito em breve, gente, porque esse calendário de 26, como eu já disse, é uma loucura. Os times vão ter que se dividir, vão ter que jogar simultaneamente Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. O Palmeiras, numa tentativa de acalmar os ânimos, de baixar a poeira, eu já tinha até essa suspeita e essa preocupação antes da goleada. Agora, com a goleada sofrida e a pressão que se intensificou, pode ser que aconteça, a chance aumentou. Do Palmeiras priorizar a reta final do Paulistão para conquistar o título paulista numa tentativa de baixar a poeira, acalmar os ânimos e perder pontos preciosos no Campeonato Brasileiro. Isso tem um custo, um custo que pode sair muito caro, né? O Palmeiras já tomou decisões ruins no ano passado, que a gente falou aqui. Jogou a toalha, sendo que ainda tinha chances de título, ou no mínimo impactaria lá a viagem do Flamengo pro Mundial, pro Intercontinental, né? Que o Flamengo jogou a última rodada do Campeonato Brasileiro com o Sub-20, graças à estratégia do Palmeiras de jogar a toalha antes. Também teve o Palmeiras no ano passado, quando volta da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras adia o jogo contra o Santos, não enfrenta o Santos naquela oportunidade, aí encavalou um jogo no outro e data FIFA, e aí ficou sem os jogadores que foram convocados para a data FIFA. Se tivesse enfrentado o Santos logo após a Copa do Mundo de Clubes, que teve um intervalo até bom para enfrentar o Santos, pegaria o Santos numa fase muito ruim, mas em meio de Campeonato Brasileiro. Aí depois teve que pegar o Santos na Vila todo desfalcado e o Santos já mobilizado, todo desesperado para sair da zona de rebaixamento. Também tomou uma decisão ruim quando entrou inteiro reserva contra o Vitória em Salvador. O Palmeiras conseguiu tropeçar para o Vitória lá em Salvador e aqui em São Paulo, mas entrou inteiro reserva contra o Vitória para jogar força máxima contra o Corinthians na Copa do Brasil, perdeu pontos lá, foi com a força máxima na Copa do Brasil e também não adiantou nada, caiu para o Corinthians. Então já foi um ano de 2025 de decisões, de estratégias ruins do Palmeiras, né? Questão de planejamento, de definir prioridades, que a gente tocou no assunto aqui no canal. E o ano de 2026 mal começou e o Palmeiras já tem uma decisão importante. Vai com força máxima, vai se desgastar nessa reta final do Paulistão para conquistar um título, uma tentativa de baixar a poeira. Mas será que é o suficiente, gente, ganhar o Campeonato Paulista? Será que é o suficiente para amenizar as críticas e a pressão do torcedor? Também fica essa pergunta, você pode responder nos comentários. E perder pontos no Campeonato Brasileiro, ou vai deixar o Campeonato Paulista de lado e jogar o Campeonato Brasileiro? É o que a Leila Pereira, o Anderson Barros, eles deveriam, né, tomar essa decisão, vir a público e jogar claro com o torcedor. A nossa prioridade é essa aqui. Faltou ao Palmeiras isso em 2025. E você percebe que dentro da mesma empresa
dois funcionários têm a linha de raciocínio diferente, porque o João Paulo Sampaio, durante a Copa São Paulo, agora o Palmeiras foi eliminado pelo Ibrachina, ele fez uma publicação falando, o Palmeiras não jogou porra nenhuma, não sei o que lá, fez autocrítica. E o Abel Ferreira, a culpa nunca é dele, tipo assim, ele não assume, jamais assumiu alguma responsabilidade pela atuação da equipe do Palmeiras. E o João Paulo Sampaio e o Abel Ferreira são funcionários da mesma empresa, são funcionários da Sociedade Esportiva Palmeiras e comportamentos diferentes dos dois, né? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, discorda. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui, nenhuma informação, nenhuma análise do Palmeiras. E eu também tô lá no Instagram, me segue lá, @PedroMarquesFute.